Fala, pessoal, tudo bom? A gente está aqui com a última sessão do dia. A gente acabou de falar de uma breve introdução sobre essa parte de DevOps no Z. Falamos bastante sobre Git e Jenkins. E agora o Red vai trazer para a gente uma visão um pouquinho mais mão na massa do que tudo isso significa. Tá legal? Regi, para quem não assistiu a sessão passada e quem não te conhece, dá uma palhinha um pouquinho da sua carreira e o que você está focado hoje no mundo de mainframe. Ok. Eu trabalho na IBM desde que eu nasci, há 47 anos. Eu trabalhei 27 anos na IBM Brasil. Aí mudei para Boston, fiquei 15 anos morando em Boston, atendendo o Norte América. Norte América é Canadá e Estados Unidos. E antes de ir para lá, eu trabalhei num assignment em Estados Unidos também, viajando para vários países da Ásia, chamava AF na época. Então tenho muito tempo de IBM, sempre gostei de tecnologia, nunca quis ser gerente, sempre quis ser técnico, continuo sendo técnico, não sei como é que eu sobrevivi ainda na IBM, sou o cara mais antigo que existe por aí. Então, e vou falar de DevOps aqui hoje. Bacana, Regi. Walter, mesma coisa, cara. Para quem não te conhece, quem não viu a sessão passada, quem é Walter Siqueira? O Walter Siqueira começou trabalhando com o ambiente mainframe na Firestone Pneus final da década de 80. Depois ele foi parar no Banco Sudamericana, que já não existe mais. Foram duas grandes experiências. Eu mudei o lado do balcão, fui trabalhar como fornecedor de software na Kendall Software com com software de monitoração, e que foi comprada pela IBM. Minha carreira toda foi baseada com produtos de desenvolvimento e integração, SIX, MQ e também de monitoração. E hoje eu estou aí trabalhando com a integração e os produtos de integração e também com DevOps, nessa modernização que está chegando aí para poder integrar cada vez de forma mais eficiente os sistemas, tanto do distribuído quanto do mainframe. Essa é a ideia. Legal. Beleza, sem mais delongas, Regi, Mr. John Locke, fala pra gente um pouquinho sobre o que você tem para apresentar. Ok. Na sessão anterior eu falei em geral sobre 300 mil produtos. Eu vou tentar focar agora aqui no exemplo um pouco mais prático, que talvez quem assistiu a aplicação anterior vai poder ter um pouquinho mais de conhecimento do que eu falei lá. Tá? Não é pré-requisito, mas a ideia dessa sessão é mostrar, desculpe que está em inglês, eu não traduzi, porque eu acho que ficar traduzindo acaba complicando. Eu vou mostrar algumas ferramentas como o Git, né, onde se mantém o código-fonte, e mostrar o Jenkins, como você usa o que a gente chama de pipeline para fazer um deploy, e mostrar ferramentas. A linguagem que eu vou usar é um programa COBOL 6, DB2, que tem um bug, né, tá quebrado, né, broken, tem um bug. E a ideia é uma demo onde o cara tem que consertar esse programa, tá? Só que em vez de consertar usando o tradicional, que é o ISPF, TSO, né, o JCL, eu vou usar coisas que são modernas. Por exemplo, vou usar o que eu chamo de DBB, Dependency Based Building, que eu mostrei na sessão anterior, eu falei, e ver como que você pode integrar isso com o Git e com o Jenkins, tá? E outra coisa que eu vou falar é sobre o Z-Unit. O Z-Unit é uma tecnologia muito nova de fazer testes unitários em programas COBOL ou PL1. E você gera programas que fazem os testes unitários. E para fazer o deploy, a gente tem uma ferramenta chamada Urban Code Deploy, que é muito usado em distribuído e que muita gente está usando para mainframe também, já faz um tempo, tá? Eu vou usar o exemplo meu, é FixDB2, mas eu poderia se aplicar para Batch, IMS ou PL1. Então esse é o objetivo aqui. Vou cruzar meus dedos, porque Murphy's Law está sempre por aí. Se der algum problema, a gente vai para o backup, que é usar o meu iPhone como
como roteador aqui e tentar conectar. Falando de DevOps, DevOps é um conjunto de 3 elementos aí. Pessoas têm que abrir a cabeça, têm que estar abertas para novas tecnologias. Processos, têm que usar processos um pouco mais modernos, né? Então, esses processos de waterfall, que é aquele de cascata, né, já não se aplicam mais, tem que ser um modelo altera, modifica, funciona, altera, modifica, funciona, né? E então são 2 coisas importantes. E terceiro são as ferramentas, tá? Que é o que eu vou comentar aqui. Então eu vou focar somente no ambiente de ferramentas aqui. Já mostrei essa figura na sessão anterior, queria novamente mostrar. O mainframe tem muito poucas ferramentas aqui. Pessoas usam Word ou Spreadsheet para a parte de gerenciamento de problemas. O IDE aqui é o ISPF, o SCM é o Endeavor, Changeman, o Panvalé, Librarian. Para fazer build, o Changeman, Endeavor, não tem nada de APIs, né? Depois vai de novo para fazer o release, Endeavor, Changeman, não tem nada aqui, tem muito pouco. Tem algumas coisas que estão aparecendo aqui, tipo SonarQube, que ajuda um pouquinho na parte de qualidade, mas a integração é muito pobre, né? Então, enquanto que no distribuído isso é muito grande. Então, a ideia é que o mainframe, né, moderno, ele utilize ferramentas que se utilizam no distribuído. Por exemplo, Git pode ser GitHub, Bitbucket ou GitLab. São 3 Gits que tem no mercado. Para o IDE, pode ser o próprio ISPF, se o cara gosta de usar o SPF, o IDZ, que é uma ferramenta moderna baseada no Eclipse, ou o VS Code, que é uma ferramenta da Microsoft, que hoje também pode usar como mainframe. No ambiente de SCM, você pode continuar usando Endeavor, Changeman, como você usa hoje, mas a ideia é você ter um ambiente de moderno aqui, tipo Git, para te permitir fazer branch e coisa assim. Para fazer o build, né, que é criar os executáveis, o bind, o DBRM, a gente vai usar um negócio que é muito importante, que é o tal do DBB, que eu vou falar um pouquinho. Para fazer teste, eu vou usar o ZUnit, e assim vai, tá? Então, vamos lá. Essa é a pipeline, né, que existe, um pouco mais complexa, parte de codificação, build, deploy, teste, tem outras partes que eu não vou mencionar aqui. O Jenkins controla essa pipeline, né, quando você vai colocar em produção. Mas quando você começa por aqui, começa a modificar o código. Então, o que vocês estão vendo em amarelo aqui, ó, né, em yellow, é o que eu vou falar aqui. Eu vou falar sobre o IDZ, vou falar sobre o DBB, vou usar o ZDET e assim vai. Então, vamos lá, vou introduzir o meu ambiente. O meu ambiente aqui é um laptop, onde eu tenho uma VMware, todo mundo conhece VMware, que emula coisas. Eu tenho Linux, que está em amarelo, esse Linux aqui está em amarelo. Tem um ZOS que está dentro desse Linux. Esse conjunto aqui chama-se ZDIT, tá? É um ambiente que facilita o desenvolvimento. Preciso ter isso para fazer minha demo? Não. Podia usar o mainframe, ia ser muito mais rápido. Mas, como eu gosto de ser dono do meu ZOS e quero fazer as minhas modificações, eu tenho esse ambiente aqui. Então, vai demorar muito, a performance vai ser ruim, né? Mas a gente vai poder ver as coisas. Além disso, eu tenho o Windows, que é o meu laptop aqui. Então, se eu for aqui no ambiente do meu Windows, né, abrir uma tela, eu posso dar um ping aqui, ó, ZOS.dev, né, e aqui está o meu ZOS, tá, acesso via IP. Se vocês quiserem ver esse ZOS, eu vou lá no meu VMware, está aqui o meu ZOS. Então, aqui tá a minha console, né, eu posso dar um PF11, ele mostra as tasks, e aqui o que eu estou rolando. Tenho 2 SIX, DB2, MQ, vários componentes aqui, vários agentes, blá, blá, blá. E aqui tem meu Linux, que isso aqui é um Linux. O que eu tenho nesse Linux? Eu tenho aqui, por exemplo, o meu Jenkins, o meu Urban Code Server, e poderia ter um Git, mas eu estou usando o Git fora, estou usando o Git aqui dentro do próprio GitHub, tá? Então, o que é o Git? Onde eu mantenho o fonte.
Então, esse é o meu ambiente. Agora, deixa eu mostrar o problema. O problema é o seguinte, o cara tem uma aplicação antiga, né, porque tem tela negra, poderia ser web service, claro, poderia, mas não é. Então, a antiga, ele coloca a opção 3, Add Medication, e dá uma band. Então, ele tem que resolver esse problema. Então, deixa eu mostrar ao vivo o que eu vou fazer. Alguém criou um ticket, sei lá, assinalou para um developer, né, para um desenvolvedor, e falar, resolve o problema. Então, o que o cara vai fazer? Ele vai chamar o SIX. Então, vamos lá. Vou chamar o SIX. O KIX, né, que os americanos chamam de KIX. Você fala SIX aqui, o cara pensa que é número 6, né? Então, eu dou um clear. Então, deixa eu fazer grande, poder mais espaço. HCAZ é a minha transação, tá? Cobalt 6 DB2. Eu poderia fazer inquiry de pacientes, né? Paciente número 1, volto. Eu quero fazer adicionar uma medication. Então, add medication, paciente número 1, droga, vou fazer uma sacanagem aí, chamada Palmeiras. Aí, muita gente deve ser, desculpa, eu sou corintiano. Palmeiras, quando eu dou Enter, o que acontece? Sim, veja aqui o que acontece, tem um reloginho, ó. Isso é sinal de que alguma coisa está bem, deu uma bend, tá? Então, inclusive, o cara que está no operador de console, você vai lá e você vê o bend, ó. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, eu tenho aqui uma parte do meu IDZ, né? Eu tenho, na verdade, um conjunto chamado ADF, Application Delivery Foundation, que tem os PDTools aqui. Isso aqui interceptou a bend e criou o que a gente chama de mini-dump, tá? Então, o cara vai usar isso para resolver o problema. Então, primeira coisa que eu fiz, nada, eu só mostrei onde está o problema, né? Então, voltando para a minha apresentação, o que eu fiz foi chamar o programa e ver que teve uma band. Por que teve uma band? Sabe por quê? Porque o cara que escreveu esse programa é ruim. Ele não checa se tem data aqui, ó, start date e end date. Ele deveria checar, então ele não checa. Então o que acontece? Ele tenta fazer uma operação com data e dá uma band. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então foi isso que aconteceu. Então, como eu falei, eu vou utilizar para descobrir o abanding, né? Eu vou utilizar a ferramenta chamada Fault Analyzer, que é parte desse ADF, um conjunto de... Poderia ser ISPF, claro, mas eu vou usar algo mais moderno, que é o Eclipse, que é o IDZ, né? E vou descobrir o abanding. Como é que o cara faz? Então, vamos lá. Tenho aqui o meu IDZ, né? Eu tenho aqui uma perspectiva chamada Fault Analyzer, vou mostrar para você. Isso seria como a Band-Aid de outras empresas aí. E aqui tem o meu Aband, aparece aqui. Então, eu posso fazer um refresh, porque esse que eu tenho aqui anterior, ele aparece aqui o Aband que deu, né? Aí eu dou um double click, ele vai lá no meu ZOS, como eu falei, vai ser lento, na minha demo vai ser lento, porque se fosse o mainframe seria muito mais rápido, né? Mas ele vai mostrar o que está rolando. Ele faz um download de o que a gente chama mini dump, um dump, né? Mini dump. E aí tem dizendo qual o programa que deu a band. Então, o programa que deu a band é esse programa aqui, ó. Por quê? Está aqui, ó, programa COBOL, chamado HC, babá. E aonde deu a band? Deu aqui, ó, compute, aqui que deu a band. Agora, por que deu a band? Você vem aqui, ó, working date, e está com 40 espaço, F0 é 0. Ele está com espaço e com brancos, né? E ele tentou fazer uma instrução de COBOL chamada compute, de uma função de data que tem sujeira. E é isso deu a band, porque o cara não colocou a data. Se você quer saber aonde deu esse problema, você clica aqui, ó. Ele mostra onde deu o problema no programa COBOL, nessa instrução aqui, ó. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um breakpoint aqui, right click, fazer um breakpoint. Por que eu posso fazer um breakpoint aqui? Porque, normalmente, o cara não acredita, ele quer ver isso funcionando. Então, o que você faz? Você faz um breakpoint e vai para o debugger.
que eu posso fazer aqui? Espero que o tempo dê tempo. Vamos ver. Eu vou para o debugger e fazer a DTCN, que é a transação de debugger, DTCN. Eu já sei o programa que eu quero fazer debug, que é esse programa aqui. Já tenho o usuário conectado, que sou eu, e vou usar uma facilidade aqui de Debug Manager. E para fazer o debug ligar, aperto a tecla F5. Então, F5, aqui está ativo. Aí eu vou tentar de novo. Vou dar um clear aqui. Ficou esse trocinho aqui. Vamos ver. A, C, A, Z. A option 3, né? Add medication. Paciente número 1. E aqui a droga. Vou colocar outra aqui. Não, essa não. São Paulo. E vocês estão vendo que o debugger deve entrar agora. Está aqui o debugger. Então, ele vem no meu laptop, né? O ZOS traz para cá. Só isso aqui dá meia hora de papo, eu não vou ficar perdendo tempo. Como eu fiz um breakpoint lá, está aqui os breakpoints. Ele vai até o lugar que deu erro, está aqui. E aí eu posso, daí para frente, na verdade, ele vai no parágrafo, o breakpoint é no parágrafo. E aí ele vai até você ver o erro, vamos ver. Tchan, 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 tchan. Aqui é o erro. Se você move o mouse lá, você vê que está com brancos e zeros. Tá? Se eu for executar essa instrução, o que vai acontecer? O append. Então, o cara confirmou aquilo que o Fault Analyzer disse para ele. Né? E também é bom para entender o programa. Então, o que o cara faz? Para o debugger, senão fica debugging todo o tempo, né? HCAZ. Ops, desculpa. DTCN. Parar o debugger, né? E está ativa, eu dou um F5 aqui, desativa. Pronto. O que eu fiz? Nada. O que eu fiz até agora? Nada. Só descobri que tem um erro. Então, vou voltar nos slides para todo mundo ter certeza que todo mundo está seguindo aí. Então, usei aqui o Fault Analyzer, como eu mostrei. Usei o debugger, eu vi o erro. E agora? Agora eu vou alterar o programa. Então, vou começar a mexer para consertar o erro. Então, a diferença é que o meu fonte, né, ele não está no Endeavor, no Changeman, no Library, ele está no Git. Aonde no Git? No GitHub. Então, se eu for lá no meu GitHub, está aqui, ó, esse aqui é o meu GitHub, eu tenho aqui o meu fonte, aqui dentro tem um programa que, eu sei qual é o programa que está quebrado, é esse aqui, ó, esse aqui, ó. Esse programa aqui que está dando problema. Inclusive, eu sei até onde é que é, lá no Compute, né? É um programa pequenininho, mas tem DB2. Se eu dou um search aí, eu vou acabar achando. Aqui que está o erro, ó. Esse Compute aqui, tá? Então, eu vou ter que trazer esse programa que está no GitHub para o meu laptop, compilar, link editar no ZOS e ver se conserta. Então, vou fazer isso. Como é que eu faço isso? Eu vou lá no meu IDZ, tem uma perspectiva aqui, chamada Git, que vem junto com o produto. Poderia usar o VS Code? Poderia. Então, aqui está o meu IDZ. Eu tenho aqui, isso aqui é local, porque o que eu faço é o clone, né? Aliás, como é que você faz o clone, né? Deixa eu só mostrar aqui. Você vai na perspectiva Git, que é essa que eu estou, vem aqui, faz assim, clone, e faz um clone. Aí você quer fazer uma modificação, em Git tem um negócio muito legal, né? Que se chama branch. Eu venho aqui, ó. Aliás, desculpa, você vem aqui e faz assim, ó. New branch. Porque você não vai modificar em cima da versão que está funcionando. Você vai criar uma versão de teste. Então, o branch é maravilhoso para isso. Tá? Tudo que você vai modificando fica nesse branch. Depois, quando você joga lá para cima, alguém tem que fazer o merge. Então, eu não vou perder muito tempo para branch, por causa do tempo aqui, mas eu vou fazer a alteração direto aqui, né? Então, para fazer a alteração direto, eu posso ir lá no meu programa COBOL, eu já sei onde está o erro, que é aquele tal do compute, como é uma demo, né? O cara acha o erro fácil, se fosse na realidade, aí não tem mágica, tem que usar a cabeça, né?
Mas aqui é só fazer o seguinte, eu vou colocar uma data falsa, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de fake date, né? Que nem fake news, só que é uma falsa data, para não dar erro, só para passar na demo aqui. Então, eu tenho comentários aqui, um programa COBOL tem comentários. Se eu tiro os comentários, ele vai... puxa, como é bom falar português, meu Deus. Ele tira os comentários, tirou os comentários. Então, tirou os comentários e aqui tirou os comentários aqui também. Source... tira os comentários. Então, está aqui. Só que ele está ainda na memória. Está na memória. Então, o que o cara tem que fazer? Ele tem que dar um save. Só que ele deu um save aqui, está tudo local. O mainframe nem sabe o que eu estou fazendo, né? E agora, qual é o passo seguinte? Compilar, link editar e fazer binding, né? Então, vou para os slides aqui para que eu tenha certeza que todo mundo está seguindo o que eu fiz aqui. O que eu fiz foi o seguinte, carreguei o programa do Git, né? Carreguei, foi isso que eu fiz. Poderia criar uma branch, não fiz. E aí eu tirei os comentários, consertei o programa. E agora? Agora eu tenho que fazer isso aqui. Em vez de compilar usando JCL, aqui que vem a grande novidade. Eu vou usar um negócio chamado DBB, que é Dependency Based Building. Em vez de usar JCL, eu vou usar APIs. Por quê? Porque eu quero mostrar coisas novas. Poderia fazer isso com JCL? Claro. Poderia, não tem diferença nenhuma. Mas eu não quero usar o JCL. Quero usar isso aqui. Por quê? Porque depois eu vou usar isso no Jenkins. Isso é muito simples, vocês vão ver. Para fazer a parte de teste, uma vez que eu fiz uma modificação, eu quero fazer um teste usando o tal do ZUnit. Então, à medida que eu faço esse compilar, link, editar, eu vou submeter um job para batch, que vai ver se quebrou, se estragou o programa ou não. E aí vou verificar se funcionou. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço. Por que eu vou fazer esse teste aqui nessa fase? Porque eu evito de fazer o teste depois que eu fiz o deploy. Normalmente, o cara faz uma alteração, compila, link, edita, binding. Aí tem que jogar para o SIX e para fazer o deploy. Eu quero fazer isso sem precisar jogar para o SIX. Então, o tal do ZUnit permite você fazer o teste nesse ambiente aqui. Poderia fazer o teste com o SIX também, é lógico, mas... Então, como é que eu faço isso? Vamos lá. Aqui é o programa que eu alterei. Então, eu dou um clique aqui, ó. Tem um negócio chamado Dependency Based Building. Então, eu vou fazer o que eu chamo de configurar isso. Primeira coisa que tem que saber, onde está o teu ZOS? Está aqui, ó, ZOS.dev. Deixa eu ver se eu consigo dar um ping. Consigo, ó. ZOS.dev é o meu ZOS. Vai demorar muito, como eu falei, né? Porque isso aqui é um negócio que eu estou usando no meu laptop. Qual é a rotina Groovy que você vai acessar? É uma rotina Groovy que está aqui no meu laptop, que tem esse nome aqui, ó. Essa rotina Groovy vai chamar o compilador, não precisa fazer binding nessa hora, eu poderia, mas é opcional, e vai submeter um job para batch para ver se quebrou o programa. Essas aqui são áreas de work, que está no meu Unix Service File, no mainframe, no ZOS, né? Não estou usando mainframe. E aqui seria a área de work, e aqui são PDSs, Partition Datasets, ou PDSE, que são arquivos no ZOS, onde eu vou jogar os programas para compilar, link, editar, blá, blá. E aí vou para o Next. Essas aqui são opções que não interessa aqui. E aí, o que você precisa jogar para o ZOS? Precisa jogar o meu programa COBOL e copybooks. Aliás, ele automaticamente descobre os copybooks que precisa mandar, ó, que são esses daqui, senão a compilação não funciona. Essas são as rotinas Groovy que eu teria que mandar, mas como eu já fiz essa demo antes, já mandei, não preciso. Então, eu só preciso mandar realmente o programa COBOL. O copybook eu também mandei, não preciso. Então, é só o programa COBOL. Então, ele fala, já tem esse programa lá no ZOS. Ok. Manda lá. E aí, ele sai rolando. E aí, eu tenho que esperar 1 minuto e meio para acontecer a compilação. Nesse momento, eu podia responder algumas perguntas. Pelo menos uma pergunta, se tiver.
Eu não sei se Walter está por aí, tem alguma pergunta, alguma coisa que... Ainda não. Então tá. Então deixa eu terminar essa compilação. Enquanto ele faz a compilação, eu queria que todo mundo entendesse o que está acontecendo. O que eu fiz foi o seguinte, ó, eu peguei o programa que está no Git, né, no GitHub, eu trouxe esse programa para o meu ambiente laptop aqui, que é meu Windows, eu fiz o que ele chama de replication, poderia fazer um branch, se eu quisesse, e fiz uma alteração local. Aí eu tenho que compilar, link editar, e nesse caso eu estou fazendo bind também, que eu quero fazer um teste antes de jogar lá para cima. Então ele usa o tal do DBB. O que é esse DBB? É uma rotina, né? Aliás, são componentes, né? Um framework que está instalado no meu ZOS, que permite chamar programas, né, via APIs. Então, por exemplo, em vez de eu chamar compilador via JCL, eu chamo via um API. Em vez de eu alocar um dataset via utilitário, eu chamo um API que faz a alocação de datasets, e assim vai, tá? E também estou submetendo um JCL, que é o tal do teste unitário, para ver se está funcionando. Então, vou aguardar esse cara terminar. Se eu for no ZOS, vocês vão ver que aconteceu algumas coisas lá, ó. Inclusive, você vê que entrou um job aqui, ó. Esse job é o tal do JCL que eu submeti para fazer o meu teste para ver se eu quebrei o programa. Terminou? Então, se eu volto lá, vocês vão ver que acabou. Então, se eu dou details aqui, ó, isso aqui é uma saída de compilação. Hoje é dia 12, ó. Saída de compilação, se eu vou até o final aqui, na verdade é uma compilação e link edição. Ó. Então o que aconteceu? Eu criei um load module, né, que é esse aqui, joguei nesse PDS e aqui está o programa. Então eu fiz uma compilação. E também eu submeti um job que executou os testes, 2 testes aqui em batch, para ver se eu quebrei o programa, tá? Então, esse é o tal do ZUnit. Então, se eu dou um refresh no meu JCL aqui, refresh, onde está aqui, refresh, desculpem aqui, refresh, e aí vocês vão ver que foi submetido um JCL que deu o código resultado 0. Se você quiser ver o JCL que foi submetido, ó, foi um JCL que se submeteu, que rodou os testes que eu fiz, os test cases, né, que a gente chama, e deu 0, passou o test case. Isso é legal, quer dizer, o cara não quebrou o programa, é um teste unitário, tá? Existe possibilidade de fazer também nessa fase um teste de integração em batch. Tem um novo componente que saiu agora chamado WOSI VTP, que trabalha para SIX, MQ, batch, que faz isso a nível de sistema. Eu só usei um teste unitário, tá ok? Então, nesse momento, se o cara, como eu compilei, link, editei e fiz binding, eu posso mostrar os resultados aqui, também está no ZOS, os resultados aqui, está dentro do meu, aqui dentro tem aqui o programa, e aqui tem o binding, o log do binding, ó. O próprio DBB fez o binding. Ele fez o binding chamando os APIs, tá? Então, vocês vão ver aqui que o binding foi ok, ó. Fiz um binding de package aqui, não precisa fazer de plano, somente o package. Tem que fazer? Claro que tem. Toda vez que você altera um programa COBOL, eu tenho que fazer bind. Então, como eu fiz bind, eu podia até testar isso. Então, eu vou no meu SIX e vamos ver. Dou um clear aqui, ó. HCAZ, option 3, option 1. Agora eu vou agradar os corintianos, aliás, os palmeirenses, Corinthians. Se eu dou enter, o que acontece? Continua o binding. Pergunta para a plateia, por que está dando, ainda não consertei o erro? Alguém respondeu aí?
Alguém que pode escrever no chat aí, nesses say something. Por que que não consertou o problema? Por que que ainda tem o abandon? Porque não deu new copy. Porque não deu new copy, exatamente, eu não dei new copy. Também poderia ser que a load library não tivesse na cadeia do SIX, né? Mas tá. Então, como é que eu faço new copy? Venho aqui, ó, faço cmt, blá, 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 new copy, ou uso um plugin do SIX, né? Que é um plugin legal, né? Que tem aqui. Já tenho aqui o programa que eu tenho que fazer new copy, venho aqui e faço new copy. E aí, o new copy deve funcionar. Vamos ver. Se não funcionar, desculpa, eu pisei na bola e esqueci alguma coisa. Vamos ver. HCAZ. Agora eu digo assim, add medication. A paciente número 1, e agora eu vou colocar uma medicação real, né? COVID-666. E vocês vão ver embaixo aí que a medicação foi aceita, porque eu coloquei 2 datas falsas. Se você quiser ver isso na tabela DB2, você vai lá na perspectiva de data, né? De DB2, que tem aqui dentro. Para isso ele usa o Data Studio, né? Que inclusive é free. Você pode baixar, mas vem junto com o IDZ. E aqui tem as tabelas todas, a tabela que eu estou usando chama Medication. Se eu dou um browser, tem que ter acesso na tabela, né? Você vai lá no fim, você tem aqui a droga que eu acabei de acrescentar, que é COVID-66. Então, esse é o teste unitário. Então, voltando lá para a minha demonstração, até agora o que o cara fez, ele consertou o problema, né? E ele fez um teste unitário. Agora, ele quer jogar isso para o pipeline, ele quer que entre para uma outro ambiente de teste aí, né? Um outro SIX, uma versão diferente, que é um SIX de teste. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer um commit do Git, um push. Alguém lá em cima vai ter que aprovar isso, provavelmente tem 2, 3 pessoas que estão trabalhando nesse código, ou poderiam ter, né? Alguém tem que fazer o merge, e aí é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer um commit e vou fazer um push para o repositório do Git que está lá em cima. Então, vamos lá. Volto para o meu IDZ. Onde eu faço isso? Usando tem várias perspectivas que eu posso usar. Eu vou pegar essa primeira aqui. E aqui tem um Git Staging. Ó, aqui está o programa, ele está no staging do Git para ser comitado, né? Se você faz um double click, você vai ver que ele mostra as diferenças que tem dos programas, né? E aí, deixa eu colocar mais um comentário aqui, só para ter certeza de que se você fica perdido, você faz um reset perspectiva, volta para o default, tá? Foi o que aconteceu aqui. Então, eu quero fazer mais uma alteração no programa COBOL, só para garantir de que isso aqui vai ser compilado aqui. Deixa eu ver, colocar aquelas são 11:06. 11:06. Então, vou colocar isso como comentário, tá? Então, dou um save. Então, eu venho lá no Git Staging, que tem a alteração. Se eu dou um double click, vocês vão ver que tem a alteração da data aqui, ó. 11:06, tá? E aí coloco aqui o comentário, né? Isso aqui seria um commit que qualquer SLM tem feito. Vou colocar esse comentário aí. Aí falo commit. Pronto. Isso está indo para o meu Git, que seria GitHub, né, no caso aí, tá? Poderia ser Bitbucket ou mesmo qualquer Git aí. Se você dá um double click, você pode inclusive ver as diferenças. Tá? Quem conhece Git sabe exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo as 2 datas, ó, que eu alterei, ó. Então, isso daí foi jogado lá no Git. Se eu for lá no meu Git, se eu der um refresh aqui, ó, você vai ver que tem um comentário aqui. Aqui, ó, change, blá, blá, né? E você vai ver que esse comentário está naquele programa lá, nesse aqui, ó, change, blá, blá.
tá? Tá feito, pronto. O cara vai para a praia, né? Vai lá para a Flórida, o cara mora na Flórida, vai para a praia que é muito quente, que só dá para ir de noite, mas ele resolve ir porque ele está querendo sair fora. Tá? Então, ele vai embora. E aí acabou o trabalho dele. Então, vamos seguir aqui. O que acontece aqui? Ele já provou que funciona, né? Aí vem para o cara que é o Release Engineer, que vai entrar na pipeline do Jenkins, tá? Então, o que é o Jenkins? Ele vai forçar uma pipeline, né? Então, na verdade, essa pipeline pode ser algo assim, ó, inicia, clone, building, unit test, SonarQube de qualidade, deploy, monitor, integration, blá, blá. Deu algum erro? Deu, para. Tá, isso que a gente chama de pipeline. Então, eu vou mandar essa pipeline executar e a gente vai ficar conversando aí depois. Só que eu fiz, pelo tempo, a minha pipeline, eu dei uma encurtada nela para fazer somente 3 coisas. Primeira é fazer o build. Segunda é fazer o JCL batch, que é o Z-Unit. E terceiro, fazer o deploy no Urban Code. Tá? Então, o nome dessa pipeline é essa aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, agora vem o cara que chama o Jenkins, né? Então, aqui está o Jenkins. Isso aqui é o Jenkins, está no meu Linux. E a pipeline que eu vou utilizar é essa aqui, ó, teste. Então, tá vendo? Tem somente 3 coisas aqui. E o cara vai fazer o tal do build aqui. E aí, vai demorar, sei lá, 5, 10 minutos no meu laptop. Isso daí no mainframe seria, eu diria que menos de 1 minuto. É muito rápido isso. Mas como eu tenho tudo no meu laptop, eu posso fazer de várias formas aqui, vamos ver. Posso abrir uma outra janela, New Tab, ó, e vamos ver o que está rolando aqui. Ó. Então, vocês estão vendo que ele está chamando aqui o DBB. Ó. Primeira coisa que ele faz, ele vai lá em cima, deixa eu mostrar aqui uma figurinha, que explica tudo que está rolando aqui, que é bastante complexo, mas explica tudinho. Primeira coisa, o código está aqui em cima, tá? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um clone do Git, que está lá no GitHub, para o Rocket Git, que é o meu Git client. Por quê? Porque aqui é UTF-8 e aqui é BCDIC. Então, ele faz o clone. De tudo? Não, somente do que eu mudei, que é um programa. E aí entra o Jenkins, que está, aliás, o Jenkins é que está falando para fazer isso, né? Mas o Jenkins tem o tal do componente do mainframe, que é um slave, ele faz o clone e depois vem para o seguinte aqui, que é ver dentro desse DBB, Application Server, qual o impacto da minha alteração. É um programa que eu alterei, que poderia ter sido compilado e link editado em outros programas. Então, poderia haver impacto em outros programas. Ou, se eu altero um copybook, podia ter impacto em um monte de programas. Todas essas informações estão nesse Application Server aqui. Que ele tem, a primeira vez que você faz um full build, né, um build total, ele guarda todas as dependências aqui. Então, ele está usando isso para ver o que precisa compilar. Ele vai chegar à conclusão, nesse caso, que é somente um programa, vai chamar o compilador usando o DBB e assim vai. Tá? Então, essa é o que está rolando aí. Para fazer o deploy, ele vai chamar o Urban Code. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer deploy com uma ferramenta de deploy do que usar o Jenkins. Então, o que faz o Urban Code? Ele não faz o building, ele não se preocupa com fonte, mas ele guarda os binários aqui. O que são os binários? O DBB, o DBRM, né, que é que precisa para fazer o binding do DB2, isso é considerado binário, e também o load library, porque quando você faz um deploy para uma LPAR diferente, você precisa fazer rebind, né, então você precisa também copiar módulos. Então, essa ferramenta Urban Code se encaixa muito bem na plataforma de pipeline. Então, o Urban Code, só para quem nunca ouviu falar de Urban Code, é muito usado em distribuído, está sendo usado no ambiente mainframe. Ele tem uma série de seguranças aqui, de quem pode fazer o quê, mas basicamente você tem componentes, você diz como você quer fazer isso e quais os ambientes. Tem coisas tipo fazer rollback, voltar
para trás, coisa que saiu errado, por exemplo. Então, o Urban Code é uma integração muito boa com o Jenkins. Existe um plugin de Urban Code com Jenkins que eu estou usando aqui. Outra coisa que você pode verificar é o resultado desses builds dentro de um browser. Então, existe um DBB browser que eu tenho aqui. Esse aqui é o DBB. Eu quero saber todos os meus builds. Ele vai lá no meu Linux. Qual que é o collection que eu estou usando? Eles chamam de collection. É uma dessa aqui. Acho que é essa aqui, ó. Deve ser essa. Então, aqui são os builds todos que eu fiz, ó. Então, essa aqui foi no dia 7, e aqui ele tem reports que você pode ter. Você tem as dependências, tudo isso pode ficar armazenado dentro do application server do DBB. Então, nessa hora, talvez seja a hora ideal para mim abrir para perguntas, caso haja alguma pergunta. Não sei se, Walter, existe alguma pergunta? Aqui está o mensagem do commit, tá vendo? Então, ele foi lá, né? Ele verificou que esse programa foi alterado e ele está invocando aqui os builds. A opção de impacto é para verificar qual o impacto que existe desse programa na minha collection. Regi, você perguntou se tinham perguntas? Sim, há perguntas. Ok. Uma delas é, a lentidão para a execução das operações com as novas ferramentas de impedimento para adoção na mesma, na apresentação foi mencionada essa situação em várias oportunidades. Eu não entendi a pergunta, Walter. Você pode repetir, por favor? Sim, está questionando se a lentidão que você mencionou algumas vezes, né, durante a execução, estou submetendo job, vai demorar e tal, se é um impedimento para a adoção da ferramenta, né, porque foi... entendi. A resposta é, claro que não, essa lentidão demorada é porque eu estou usando no meu ZOS. Por que eu estou usando no meu ZOS? Porque eu quero ter independência de usar ZOS em qualquer lugar. Mas num ambiente normal, você não vai ter um ambiente como eu. Você vai utilizar um ZDT que seja muito melhor de performance, ou o próprio mainframe, né? Então, a resposta é, com certeza não. Isso aqui é somente para brincar, para mostrar a funcionalidade. Performance não está considerada aí. Você tem algum comentário sobre isso, Walter? Pode ficar à vontade. Não, o que eu tenho a dizer é o seguinte, quando a gente usa compartilhado, como você está usando, Regi, no próprio laptop, onde você está usando, por exemplo, o ZDT, e também está usando a tua internet aqui para fazer a apresentação, com mais uma série de coisinhas que estão abertas, que dá para ver daqui, tá? O ambiente ficou um pouco mais pesado, o ZDT, o Personal Edition. Agora, quando a gente usa em separado, como eu estou usando aqui em um laptop específico, cara, é bala, viu? Não fica pesado, não. É que a gente tem que levar em consideração que os processadorzinhos Intel estão suando frio aí, né? Correndo suor. Você tem uma ideia? Demorou um minuto para fazer uma compilação. Isso aqui eu faço no mainframe em 10 segundos. A mesma compilação. Por outro lado, também, às vezes, no ambiente de desenvolvimento mainframe, o que a gente tem lá, desenvolvimento mesmo dentro de uma máquina Z, o pessoal baixa tanta prioridade que às vezes você pega uma fila ali aguardando 2, 3, 4 minutos para o teu job entrar. Então, uma coisa acaba compensando a outra, bem, na verdade. É que quando a gente está no nosso laptop, a gente dá um clique e acha que já vai sair tudo rolando rapidinho.
Esse é um ponto interessante. Inclusive, eu não preciso ficar esperando para rolar. Nesse ponto aí, eu ia tomar um café, entendeu? Quando eu volto aqui, eu vejo o que rolou, né? Tá, tem mais uma pergunta enquanto rola aí. Essa aqui é para você, tá? Só você. No IDZ é possível fazer um locate para o editor ir até um section chamada e depois um return para voltar no ponto do código onde a section foi chamada? Um locate para chamar uma section. Fazer um locate para o editor e até a section chamada. Eu não sei qual é o que é chamado de section aqui, porque em COBOL... seria parágrafos, talvez. Sim. Tá. Parágrafo. Não, sim, claro. Você tem aqui o que ele chama aqui de Program Control Flow, né? Que isso é o editor do IDZ, que você acha aqui todas as sections, ou parágrafo, e daqui você pode dizer, mostra tudo que veio daqui, então a resposta é sim, tá? Eu não mostrei esses detalhes, porque senão ia demorar não 1 hora, mas 3 horas. Tem muita coisa que dá para fazer aqui. Outra coisa que é interessante, que eu também não mostrei, quer ver? Na hora daquele, acho que o pessoal lembra do programa aqui, do erro, né? Tinha um erro lá no... Deixa eu ver aqui, Regi. Ver se eu acho aqui onde é que está o erro. Na verdade está aqui, ó, Regi. Aqui que estava o erro, né? O erro estava naquele compute. O que o cara pode fazer? Aqui que estava o erro. O cara pode pegar essa data, ó, né? Ele aparece já todo lugar que é usado essa data, o que ajuda muito, mas uma coisa que eu acho que ajuda muito é pegar essa data, ó, e diga assim, ó, showing data flow. Isso é legal, é para você ver qual o flow, né, dessa data, ó. Então você vê aqui, ó, que tem um monte de coisa. Essa data é usada em muitos lugares, ó. Inclusive, você vê que essa data é usada aqui, ó, date, blá, blá. Então, você move o mouse aqui, você vê, você dá um double click aqui, você consegue ir onde está a definição aqui, em algum lugar aqui, ele dá para fazer os moves e tal. Ou seja, dá para você navegar aqui dentro, tá? Acho que, na verdade, é aqui, né? Aqui que tem aqui são as definições. Você tem todo o fluxo de uso dessas datas. É uma coisa interessante aqui, né? Acho que isso talvez resolve a pergunta, né? Então, você dá um double click, ele diz lá, tá vendo a data usada aqui e tal. Perfeito, meu caro. Ó, aqui acabou, ó. Não foi tão ruim assim. E aqui o que aconteceu? Depois da compilação, o que ele fez? Ele mandou para o Urban Code Deploy. No Urban Code Deploy, eu tenho um componente chamado HC6. E ele usou umas áreas de work aqui, e o que ele jogou lá dentro? Jogou meus binários, ó. O que são os meus binários? DBRM load. Então, se você for lá dentro, você vai ver que dentro do Urban Code Deploy, se eu for lá no meu Urban Code Deploy, se eu acho aquele componente de 6, eu clico aqui em versões, ele está aqui os binários, ó, tem um monte, ó, você pode voltar para qualquer versão que você quiser. E aqui tem o que ele criou, ele criou, no caso aí é um programa só tem um DBRM, tá vendo? Inclusive jogou load module aqui, porque eu poderia usar esse load module. Tem um cliente aqui nos Estados Unidos que falou assim, posso jogar meu fonte aqui? Falei, para quê? O fonte está lá no Git. Falei, não, eu quero ter certeza, se me acontece uma zebra total, eu perco meu fonte, eu venho aqui e acho o fonte. Falei, claro, pode, você define o que você quer. Ele pode fazer isso automaticamente. E agora, o que está rolando? Ele está rolando, ele passou aqui o teste seguinte, né? Deixa eu ver aqui, o teste seguinte seria o teste seguinte seria o JCL, que faz o unit test. Passou, teste, 2 de 3, success. Se não passasse, eu parava. E agora ele chamou o componente de deploy do Urban Code. Então eu posso abrir uma outra tela. Nesse caso, o que aconteceu? Eu estou chamando um plugin de Urban Code.
E eu estou falando, faça um deploy, e esse é o request que ele está fazendo. Então, se eu for lá no Urban Code, se eu clico na minha aplicação, seleciono minha aplicação, venho aqui no History, ele vai mostrar o que está rolando, ó, running. Ele ainda está fazendo o deploy, só que agora ele está fazendo o deploy para um outro SIX, ou para um outro LPAR. Então, se eu abro aqui, ó, vocês vão ver que ele está fazendo um bind novamente. Ó. Ele não fez ainda, mas está fazendo. Tá claro? Perguntas? Algum comentário? Então, deixa eu mostrar aqui um pipeline mais interessante que esse. Aqui tem vários pipelines que eu andei executando. Esse está rolando ainda, né? Deixa eu mostrar um que talvez seja mais interessante que esse, porque ele tem mais coisa que esse aqui, ó. Esse aqui, inclusive, eu posso mostrar de uma forma mais bonitinha, que é o tal do Blue Ocean. Ele fica mais assim bonitinho. Ó. Esse pipeline, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o clone. Tá? Aqui aparece o clone. Aqui diz qual que é o clone que ele está fazendo. Aqui ele está fazendo o build. Então aqui eu tenho os resultados do meu build. Ó. É um programa só. É o mesmo exemplo que eu fiz, só que ele tem mais coisa aqui. Ele fez aqui o teste unitário. Então, o que ele fez aqui? Submeteu um job do teste unitário. Tá ok? Aí ele fez uma coisa que eu não mostrei até agora, que é o tal do teste de integração entre várias... ele fez um teste que tem um programa chamando outro, e faz em batch isso. Sem precisar ter o SIX ou o DB2. Então, na verdade... É um programa que ele joga para batch, e aqui o return code 0 significa que passaram os testes. E aí eu faço um push para jogar para o Urban Code, que nem eu fiz agora, né? Então eu joguei dentro do Urban Code uns meus binários, e aqui eu faço o deploy, que é o que eu estou fazendo agora nesse minuto. Então quando acabar esse deploy, que ele está rolando ainda, ó. Quando acabar eu vou ter esse meu programa no SIX, outra versão de SIX, que seria como se fosse uma outra LPAR, né? Eu venho aqui no meu SIX, eu vou entrar no meu SIX diferente. 54 é o meu SIX, autenticar. E aqui eu venho aqui, e essa aplicação, quando terminar o deploy, ela vai estar funcionando nesse SIX aí. Não terminou ainda, né? Tem que esperar terminar. Alguma pergunta? Opa, parece que pingou uma aqui. Existe a possibilidade de se criar um emulador de ambiente de produção para fazer teste de pista no pipeline? Sim. Contribuição do Carlos. Sim, existe, e a forma recomendável é ter algo tipo ZDIT aqui. Aí você pode falar melhor que eu, Walter, sobre isso. Posso não, vamos lá. Sim, a gente tem possibilidade de criar as pistas de teste para emular um ambiente de produção com alguns cuidados. Primeiro cuidado que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com um emulador do tipo ZDIT e ele está num servidor ou numa cloud, ou seja lá onde for que vocês pretendem instalar ele não vai ter a mesma capacidade de storage, né, do ambiente de produção. Então, o senão é sempre a quantidade de dados que você vai poder emular de um ambiente de produção. Tá? Normalmente a gente trabalha com uma fração. A fração ideal para o ambiente de teste e desenvolvimento seria algo em torno de 10%, mas
para a gente poder fazer uma pista, talvez seja indicado até que a gente trabalhe com um pouco menos, tá? Para poder fazer a entrega para o pipeline nesse ambiente virtualizado. É isso que eu iria comentar também. Eu sei que você trabalha muito nessa área, por isso que eu passei para você. Tem os dados, tem o programa, tem as pessoas que estão compartilhando. Então, o ideal é sentar e falar, vou virtualizar a minha pista, porque eu tenho que começar virtualizando desde da geração dos meus testes, né? Do desenvolvimento dos meus testes e da promoção do programa. Mas o que a gente tem que imaginar é que a gente tem que trabalhar com um ambiente factível, né? O ideal nem sempre é possível, né? O nirvana nem sempre é possível. Uhum. E tem ferramentas que te facilitam capturar os dados, né? Por exemplo, DB2 e jogar numa outra plataforma. Eu só queria mostrar aqui o resultado do binding. Isso aqui por que eu fiz binding? Porque eu mudei de ambiente, né? Eu passei de um SIX para outro e tenho diferentes usuários e tal. Eu criei outro plano e usei o DBRM que estava empacotado lá para fazer o rebinding. Então, se eu for agora nesse SIX que eu acabei de instalar aqui, Add Medication 1 e eu coloco a droga aqui, droga 666, 30 miligramas, sei lá. E ele adicionou a droga, tá? Porque eu consertei a aplicação no outro ambiente. Então, isso daí foi possível graças ao Urban Code Deploy, né? Que ele gravou os binários dentro do repositório dele. Então, essa figurinha que eu mostrei, que é um pouquinho complexa Deixa eu ver se eu acho essa figurinha aqui, porque eu acho que é importante entender esse conceito de pipeline, né? Que eu acho que no ZOS, normalmente o pessoal não tem muito esse conceito, mas agora isso daí eu acho que é fundamental para o DevOps ser implementado, tá? Então é isso aqui, isso que eu queria mostrar. Então esse que você comentou de ter uma plataforma aqui de deploy seria usando o ZDIT, né? E tem outras ferramentas que a gente não comentou aqui, né? Como o Cloud Broker e blá, blá, blá. Inclusive tem um framework aqui chamado Galaza, tem ferramentas tipo Optimin, que fazem a extração de dados de DB2 para um ambiente de teste. Então, essa pergunta que foi feita seria nessa fase aqui, né, que a gente não está implementando nesse... E aqui a coisa vai, né? Isso aqui vai para frente. Então, isso aqui, inclusive, tem o tal de Ansible, que está ligado aí com o Red Hat, né, para fazer deploy e tal. Então, tem uma série de coisas que se encaixam aqui. Algo mais? Algum comentário mais? Perguntas? Não. Tá rolando aqui no chat muita discussão sobre o ZDIT. Uhum. Né? Preço, como adquirir. Isso daí a gente sabe que custa, mas não sabe quanto, né, Walter? Daí tem que ver com o pessoal da comercial. Na internet padrão Estados Unidos está $5.200, né? Mas no link para o Brasil tem condições, eu acabei de postar. Tem uma possibilidade de entrar em contato com a área de vendas aqui no Brasil. Eu não sei exatamente como que viabiliza para a pessoa física aqui no Brasil. Mas eu imagino que não deva ser esse preço, não, aqui no Brasil. Isso é muito usado também em universidades, o pessoal usa muito, porque fica muito fácil, né? Você sabe disso, né? Quando você quer dar um shutdown, você vem aqui e dá um shutdown, você não precisa esperar quer SIX, muda de SIX, muda DB2, instala, desinstala. Quer fazer no caso eu tenho VMware, né? Eu posso fazer um snapshot aqui,
Eu tenho aqui, inclusive, várias snapshots. Ó. Eu quebrei meus, volto para a versão anterior, então tem uma série de facilidades. Isso usando VMware. Existe a possibilidade de usar OpenShift agora também, né? Que inclusive nessa figura aparece aqui o nome do produto. Se alguém fizer um search no Google aí, pergunta, search por WOSI, deixa eu ver se eu faço aqui, aí vocês têm uma ideia aqui, quer ver? A palavra mágica é WOSI, isso aqui, WOSI, IBM WOSI. Esse WOSI é uma nova brand que a IBM está lançando, tipo Rational, e aqui tem algum produto já implementado aqui, tá? Então o ZDT está dentro desse troço aqui, tá? Quem usa Red Hat, né? Existe possibilidade de utilizar essa ferramenta. Tem uma outra que é o tal do OSI VTP, que é esse aqui, que é a mesma coisa do teste unitário que eu falei, né? Mas a nível de vários componentes. Teste de integração, não de um programa somente. Isso daí a gente vai falar muito ainda esse ano sobre isso. Agora, não vieram mais perguntas aqui. Eu vou fazer a minha para você. Se o nosso cliente tem um ambiente totalmente tradicional, né? Uhum. O SCM dele é tradicional, a distribuição dele é tradicional, a esteira dele de deploy é feito ali no homegrow lá, uma solução caseira. Por onde a gente pode indicar, Regi, para esse cliente começar? Qual de toda essa salada que a gente apresentou aí para o pessoal seria assim, você pensaria primeiro, esse aqui é o primeiro que eu vou colocar, a partir dele aí eu vou começar a fazer a minha transformação, ou um ou dois aí, se você achar necessário, um conjunto para o cliente começar. Te peguei, porque a gente não tinha combinado isso não, né? Não. Mas eu começaria por aqui, ó, pelo IDZ, né, que é uma ferramenta de Eclipse que te permite ligar ao mainframe. O cara vem aqui, faz disconnect, connect, né, e em vez de usar ESPF, te abre o caminho para uma série de coisas que você não consegue fazer no teu ESPF. Se o cara quer usar ESPF, ainda pode, né, ele vem aqui e faz uma emulação de tela negrinha, né? Pode inclusive detachar. Eu tenho uma outra tela aqui, ó, no meu laptop, eu posso detachar essa tela aqui, né? Isso aqui é o Eclipse, né? Sim. E aqui, ó, se eu quiser detachar, que não dá para mostrar a segunda tela, então eu venho aqui e detacho, né? Esse aqui fica um emulador. Essa seria uma forma boa de começar. E aí começar a usar ferramentas tipo DBB, que é o Dependency Based Building, que te permite utilizar scripts em vez de JCL. Pode manter o teu JCL, mas a vantagem de você fazer isso é que você começa a poder utilizar isso dentro do teu pipeline. Isso, Legal. e para quem gosta de VS Code, chama lá o VS Code da Microsoft, né, que eu já mostrei na apresentação anterior. Você tem as mesmas capacidades que você tem no IDZ aqui dentro do VS Code. Tá? Então são ferramentas, começa pelo IDE, na verdade. Acho que é uma boa forma de começar. E aí, para finalizar minhas perguntas, aí a gente está falando com o pessoal do desenvolvimento. Quem o pessoal do desenvolvimento tem que envolver da infraestrutura para começar essa conversa de modernização do desenvolvimento? Bom, o mais importante é o dono do boteco, né? O que eu vejo aqui nos Estados Unidos é que sempre vem de cima para baixo. O cara, na verdade, o cara quer ganhar em produtividade e segura. Uma coisa interessante, como é que você justifica isso, né? O fato de você fazer o teu teste unitário, que nem eu fiz aqui, ó, usando o Unitest, eu não cheguei a mostrar isso, mas
Aqui eu posso fazer o unit test aqui do meu programa COBOL, que na verdade é um job batch que ele submete, né? Se eu posso fazer isso sem ter um ambiente de produção e pegar erros, aqui eu estou ganhando dinheiro, tá? Eu estou evitando em batch mesmo, eu consigo fazer um teste para ver se eu quebrei o programa ou não. Então, quem vê a grana é o chefe, né? Então, a coisa vem de cima para baixo. Então, acho que começa com a história do cara comprar a ideia. É o que eu vejo aqui. Tem um cliente no Canadá que eu estou trabalhando. Felizmente, não posso falar nomes, porque a gente não fala nome de clientes que não sejam referências oficiais. O dono lá falou, quero todo mundo mexendo o IDZ. Então, treinou lá, sei lá, 400 pessoas, porque o cara quer melhorar a produtividade, qualidade e tal. Coisas tipo code coverage, e você vê quais as linhas de código foram testadas, né? Você pode fazer isso por aqui, ó. Pelo próprio batch, aqui tem um negócio chamado code coverage, assim como você pode fazer o debug. Então, isso justifica as ferramentas, tá? Legal, eu acho que a gente já deu uma passadinha aí do horário, não sei como é que vai ficar, o pessoal deve estar com fome aqui no Brasil, eu também estou com fome. Eu agradeço a todos aí pela atenção e desculpa minhas brincadeiras aí, para mim é um prazer, tá, de poder falar com o pessoal daí, então. E não sei se alguém mais tem alguma coisa. Não, aqui por enquanto acabou. Ok. O mediador acho que também já foi, fica só nós dois mesmo. Então, que isso, cara? Não fala isso. Tá aí não, ó. Aí, não fala ó. isso. Eu tô sempre aqui. Escondido. Eu estou sempre aqui, tipo Big Brother. Eu tô sempre aqui olhando. Cara, eu tava olhando nas escondidinhos, rapaz. Eu tô sempre olhando aqui para ver se vocês não vão fazer alguma coisa, comprometer aqui a gente. Brincadeiras à parte, Regi, obrigado pela apresentação, pela demonstração que você trouxe para a gente. É bastante conteúdo, como a gente já falou. No final do dia, eu vou compartilhar também aquela outra apresentação que você fez para a gente dentro do Iniciativa Z, porque eu acho que é complementar a isso que a gente fez aqui hoje. Tá? Quero deixar aqui já o meu muito obrigado, tá, para você. Muito obrigado para o Walter também. Tá? Valeu aí pela ajuda. E eu vou colocar, pessoal, antes de vocês saírem, vou colocar aqui o link de feedback da sessão, tá? Vocês sempre deixam os comentários bacanas. Cadê aqui? Aí. Então tá aí o link de feedback. Clica aí, gasta 2 minutinhos para... Ixi, parece que o negócio tá... Eita, peraí. Tá incompleta. Deixa eu fazer rapidinho aqui. O feedback para a gente é importante, porque como a gente não vê a cara de vocês, fica difícil saber, né? Se está interessante ou não. Então, sendo virtual, o feedback, inclusive, é mais importante para a gente do que quando é... Porque aí você conversa com a pessoa, né? Infelizmente, virtual não dá para conversar. Então, qualquer comentário é muito bem-vindo, né? Beleza, pessoal, atualizei a enquete, agora vocês devem ver a visão correta, tá? Tava faltando as opções, tá? Então, deixa lá a opinião de vocês, use a caixinha de comentários, como sempre, para deixar alguma coisa que você gostou, ou alguma coisa que você gostaria de ver, agora ou no futuro, e a gente entra em contato com vocês e marca alguma coisa dentro da Iniciativa Z para dar continuidade na conversa. Tá? Última mensagem do dia, para quem recebeu o e-mail de participação do laboratório e ainda não nos respondeu, por favor, responda. Tem uma minoria ainda que não respondeu, responda para que a gente possa compartilhar os IDs com vocês. Tá legal? Com isso eu encerro aqui.
Obrigado pela participação de todos. Valeu, Regi. Obrigado. Valeu, Walter. E a gente se vê amanhã às 9 horas para acompanhar o laboratório, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Falou, Tchau, tchau. tchau.